Rapaziada, amanhã o Clube do Remo vai entrar em campo contra a Chapecoense. Jogo válido aí pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Faltando ali 4 rodadas para terminar o primeiro turno. E eu já falei para vocês aqui a pontuação necessária para o Remo, tá? Pontuação necessária para o Remo terminar um primeiro turno tranquilo em termos de rebaixamento, né? Em termos de zona de rebaixamento. É 30 pontos. Se o Remo somar 30 pontos, o que significaria mais 6 pontos nesses 12 que ele tem em disputa, ele termina o primeiro turno tranquilo referente a rebaixamento. Com uma possibilidade boa de acesso, são 33 pontos. Então o Clube do Remo teria que fazer nesse segundo turno, nesse primeiro turno, mais 9 pontos em 12 disputáveis. Isso é possível? Eu sinceramente acho muito improvável que isso aconteça. Ah, você está torcendo contra o N, você quer ter razão? Nada disso, gente. Eu já falei para vocês, pararem de pensar que quando você fala que é algo dentro da realidade, dentro do que está acontecendo, não é porque a gente torce contra. É porque eu prefiro que você confie na minha opinião, no que eu estou falando aqui, do que propriamente eu ficar falando um monte de besteira aqui para você ouvir, pô. Um monte de bobagem aqui, porque você quer ouvir isso. Nossa, eu acredito. Igual esses lunáticos mucurentos que tem por aí, né? Ah, nossa, a Mucura, o time é uma merda, sem padrão tático nenhum, se defende o jogo todo. Aí o cara, vamos somar mais 12 pontos porque a camisa é pesada. Eu poderia muito bem falar isso. A camisa do Remo tem um peso grande, a torcida empurra o time dentro de casa. Mas eu trabalho de acordo com o que está acontecendo. E o que está acontecendo no momento do Remo é um momento de transição. É um momento em que o treinador está chegando, está tentando encontrar o melhor time, né? Pelo menos eu quero imaginar que seja isso. E aí, não dá para você imaginar que o Remo vai somar 9 pontos em 12 disputáveis, até pelo nível dos adversários. O Remo pega uma Chapecoense em casa, que é um adversário, fora de casa, que é um adversário duro. Depois o Remo tem 2 jogos em casa, aí independente do nível dos adversários, é para vencer esses 2 jogos. Eu acho totalmente possível o Remo somar 6 pontos, que é justamente contra o Novo Horizontino e contra o Avaí. São 2 jogos duros, difíceis, sim, mas dá para o Remo conquistar esses 6 pontos. E depois o Remo enfrenta o Goiás lá fora. É por isso que eu tô falando para vocês, que é muito improvável que o Remo conquiste 9 pontos. Eu ficaria extremamente feliz e, cara, super contente da minha opinião, de hoje ser contrariada. Mas esse caminho pode estar um pouco mais próximo se o Remo vencer agora a Chapecoense amanhã, né? Se o Remo vencer a Chapecoense amanhã, esse caminho vai ficar um pouco mais fácil. Basta só vencer os 2 jogos em casa que conquista os 9 pontos, fica com 33 pontos e aí tem que somar 31 no segundo turno. Detalhe, o Remo tropeçou muito nesse primeiro turno, né? Tá, o Remo poderia estar com 36, 38 pontos. Mas aí acabou perdendo pontos em jogos que não era para perder, né? Por exemplo, o último agora contra o Cuiabá, perdeu 2 pontos na estreia contra a Ferroviária, né? Foi derrotado contra o CRB quando teve a maioria das ações. Então dava para o Remo ter uma pontuação a mais. Os tropeços, eles são normais no campeonato, tá? Não tem como você ser perfeito no campeonato. Mas o ideal é que o Clube do Remo, nesse segundo turno, tropece menos. Porque, por exemplo, o Remo teria que buscar 31 pontos. Isso quer dizer o quê? São 10 vitórias e um empate. Pro Remo se o Remo chegar na pontuação máxima de 33 pontos, né? O Remo pode chegar a 36, tá, gente? Se ganhar os 4 jogos agora que tem pela frente aí. Mas se o Remo chegar nessa pontuação de 33 pontos, o Remo teria que somar 31 pontos para conseguir matematicamente o acesso. Que seriam 10 pontos, 10 vitórias no caso, né? E o empate em 19 jogos. Você acha que isso não é possível? Claro que é, pô. Muito possível. Muito possível. Até porque, se eu não estou enganado, o Remo tem 9 jogos em casa no segundo turno. Se eu não estou enganado. Se você contar com um clássico, que o Remo também joga em Belém contra a Mucura, são 10. Então seriam ali as 10 vitórias necessárias em casa e você buscar um pontinho fora. É óbvio que dá para o Remo buscar vitórias fora também. Mas o campeonato seria tratado nessa matemática para conquistar o acesso. O título, que eu acho um título simbólico, né? Um título sim, que claro, se a gente ganhasse a gente iria comemorar muito. O título seria, eu acho, muito complicado, muito difícil. É muito difícil hoje para um time com um orçamento
abaixo, com uma estrutura abaixo, ganhar hoje uma Série B. Diferente da época da várzea, né? Da época que a Série B, os times jogavam mata-mata, né? Não tinha... Porque o campeonato de pontos corridos, ele é um campeonato justo. Ele é um campeonato que ele premia o time mais regular no campeonato. É isso. É isso. Então, por isso que é muito difícil, né? Você vê um time intermediário, uma zebra, como por exemplo a Mucura, foi ganhar o título. É muito complicado, né? Então, a gente tem que pensar primeiro nessa pontuação do acesso, né? Para o rebaixamento, para a questão de rebaixamento, o Remo teria que somar 6 pontos, tá? Que aí o Remo somaria 30 pontos e teria que correr atrás de 15 pontos. É totalmente possível, né? O time somou 30 pontos no primeiro turno, não vai somar só 15 pontos no segundo turno. Mas é necessário que o clube do Remo vença amanhã, tá? Vença amanhã, até por conta desses 2 próximos jogos que o clube vai ter em casa. Bom, gente, poderemos ter ali mudanças no time titular. A gente pode ter, por exemplo, a entrada do Natan Camargo no meio de campo. Muita gente atribuiu aí o Cantilho, né? Um jogador que poderia já estrear, mas o Cantilho não vem atuando há um bom tempo. Eu acho que ele não vai começar jogando. Eu acredito que ele não vai começar jogando. Agora o Natan pode entrar em campo. O Natan pode ser titular ao lado ali do Caio Vinícius. A informação que eu tenho é que o Caio Vinícius amanhã será titular. Amém, né? Amém. Então nós temos aí a volta desses jogadores. É interessante também a gente pensar que o Regis ele viajou. O Regis ele viajou para Chapecó, né? E será a opção no banco de reservas. O Regis não tem condições de começar jogando e muito menos jogar ali mais de 30 minutos. O Remo vem resguardando ele justamente por essa questão física ainda do Regis. Eu acharia ideal o Remo tratar o Regis de uma vez, né, curar ele de uma vez, porque ele tenha condições de jogar um jogo todo, porque ele é titular nesse time do Remo aí. O Regis 100% ele é titular nesse time do Remo. É o Regis ali, o Jaderson no meio de campo e coloca 2 caras para marcar. Né, coloca 2 volantes, um primeiro volante e um segundo volante. O Caio Vinícius e mais um. Cantilho seria esse cara, né, no meio de campo. Esse seria o meio campo ideal do Remo. E aí você colocaria mais 2 atacantes ali, agudos, né, um Pedro Rocha e um Marrone, por exemplo, ou Davó, né? E aí você tem uma possibilidade melhor em campo. Rapaziada, o meia Christian Ortiz, o Tite Ortiz, que estava muito encaminhado com o clube do Remo, ele optou pelo América Mineiro, tá? Ele será anunciado e fechará com o América Mineiro. O Remo deu mole na contratação e tal. Dessa vez não, tá, gente? Dessa vez a opção foi do Christian Ortiz. O América vai pagar menos, o América vai ter uma pressão menor também, porque no Remo ele seria cobrado, e aqui a torcida é chata mesmo, enjoada a torcida do Remo. E eu acho que às vezes o jogador opta por uma tranquilidade, né? Do que propriamente você vir para um clube onde, por mais que esse clube esteja ali brigando pelo acesso, né? Brigando pelas primeiras colocações, que eu acho que é muito mais aspirante para ele do que propriamente jogar um campeonato de meio de tabela. A América dessa temporada é meio de tabela, pô. Não vejo o América brigando ali e ter forças para brigar pelo acesso. Eu não vejo, sinceramente. Agora o Remo sim. O Remo vai brigar pelo acesso até o final do campeonato. Até porque esse mercado agora que vai abrir aí, que já abriu, né? E o Remo está no mercado atrás de contratações, de reforços. Ele sim é um mercado que o clube poderá atuar, tá? Então, sinceramente, eu acho que essa saída aí do Christian Ortiz, ela pro América é mais uma questão de tranquilidade mesmo. Rapaziada, só para encerrar o vídeo, ontem eu fui perguntado por um torcedor referente a um centroavante, que ele tá na Série C do Campeonato Brasileiro. Inclusive, eu gosto muito desse centroavante, tá? Apesar da idade dele, 36 anos, mas eu gosto muito desse centroavante, do estilo dele. Eu acho ele um cara muito bom, né? Mas é aquilo, é Série C, tá com 36 anos, não é mais nenhum garoto. Eu tô falando do Thiago Marques, o centroavante lá do CSA. Inclusive ele meteu gol nesse jogo agora do meio de semana contra o Ferroviário. Ele meteu gol, acho que foi muito por isso também que esse torcedor me perguntou isso. Perguntou a minha opinião, né, sobre se o Remo poderia contratar esse jogador. Eu acho o Thiago Marques melhor que o Viseu e o Adailton. Eu acho o Thiago Marques melhor que o Adailton para jogar de centroavante, óbvio. Não tenha dúvidas disso. Eu acho ele um bom jogador. E não sei se ele seria tão caro assim para o Remo trazer para a Série B. Wayne, mas ele tá lá no CSA, o Remo... É muito mais fácil você tirar o Thiago Marques do CSA do que o Gilberto do Juventude, pô.
E o Thiago Marques, ele é artilheiro. Ele tem uma média boa de gols. Ele é um jogador interessante. Pode até ser o pilar daquele time do CSA que vem fazendo uma campanha regular na Série C. Se eu sou o Remo, eu tentaria a contratação, tá? Mas eu quero saber a sua opinião. É apenas uma opinião de um torcedor, tá? O torcedor me perguntou e eu quero saber a sua também. Você traria o Thiago Marques para o clube do Remo? Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.